Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Areta Cessa e esse é o The Polymer Clinic. No vídeo anterior, a gente falou sobre o que é o acondicionamento e hoje eu vou trazer para vocês três técnicas para você fazer o condicionamento dessa massa. Existem inúmeras formas de fazer o condicionamento e não tem como eu falar para vocês assim, uma forma é melhor do que a outra, porque vocês vão precisar ver o que vocês acham que é melhor para vocês, o que se adequa melhor para cada uma o que se adequa melhor para vocês, certo? Porque, como a gente sempre comenta aqui, existem diferenças de massa, existem diferenças de clima, como eu comentei no vídeo anterior, às vezes a gente vai ter uma massa que está mais seca, uma massa que está mais é, úmida, uma massa que está muito elástica, que fica mais difícil para trabalhar. Então, tudo isso vai influenciar também na forma como a gente pode fazer esse condicionamento. E também é interessante a gente lembrar aqui que eu não vou falar sobre as massas problemáticas, tá? Então, existem algumas técnicas que a gente pode fazer quando a massa fica muito ressecada, que ela está esfarelando demais, ou então quando a massa está muito mole e a gente vai precisar tirar o excesso de oleosidade dessa massa. Não é o caso aqui. Hoje nós vamos falar somente do condicionamento da massa normal, tá? Aquela massa que tá boa, que a gente comprou e que a massa tá boa ainda, então que dá para usar direto do pacotinho. É, nenhuma massa de polymer clay a gente vai conseguir trabalhar com ela diretamente do pacotinho, tá? Todas elas precisam fazer o condicionamento para que essa massa fique molinha o suficiente para que a gente consiga fazer a modelagem, tá? O que que acontece? Eu tenho massas e marcas de massas que são mais ou menos difíceis de fazer o condicionamento. Então, algumas massas, principalmente por questão de cor, também acontece isso, tá? Às vezes na mesma marca, por exemplo, eu aqui uso Fimo, né? Então, a mesma Fimo, ela tem uma diferença de condicionamento dentro dos tipos de massa. Então, por exemplo, eu tenho a massa que é perolada, ela é muito dura, ela é super ressecada, ela esfarela bastante. A massa que é transparente, a fimo translúcida, ela também é uma massa que ela é mais ressecada do que as outras. Eu tenho uma que é vermelha, cereja. Nossa, é terrível trabalhar com essa massa. Ela é muito, muito esfarela demais. E aí, o que que acontece? As pessoas acham que, porque essa massa tá esfarelando muito, ou então essa massa tá ruim, ou, eu comprei a massa errada, ou, a massa tá quebrada, eu vou parar de trabalhar com ela. Não. É normal a massa é, esfarelar. A massa de polymer clay, ela é dura mesmo, ela vem dura, que nem a gente já comentou no vídeo anterior por que que isso acontece. Então, ela vem dura, ela precisa ser trabalhada para amaciar, ok? Para a gente conseguir fazer a modelagem nessa massa, para ela ficar macia. Então, é normal que quando você tira a massa, ela esteja esfarelando, ela solte pedacinhos, tudo isso é normal. O que que acontece? Ela ainda não consegue grudar um pedacinho no outro, porque aquelas partículas ainda não estão disponíveis. Então, a gente vai colocar o atrito nessa massa para que ela fique grudando e aí ela vai se compactar melhor. Então, a gente consegue também, é uma coisa que eu tinha esquecido de comentar, a gente consegue fazer grudar, juntar os pedaços quando a massa está bem condicionada, tá? Então, não desistam só porque parece que é difícil, porque é muito mais rápido do que a gente pensa, tá? Às vezes, realmente tem umas massas que são mais difíceis do que outras, principalmente quando você tem um clima aí muito seco, né? A massa não tá muito boa, então quando ela ficou muito tempo parada, mas no geral, vocês conseguem rapidinho, em 5 minutos, fazer o condicionamento dessa massa, ok? O que eu deixo de dica aqui para vocês? Então, algumas dicas. Primeiro, trabalhem com pequenos pedaços, tá? Então, sempre começar com um pedacinho pequeno e aí depois a gente vai incorporando esses pedaços. Então, vai trabalhando pedacinhos menores e vai incorporando os pedaços para ir juntando, formando um bolinho maior. Por que isso? Porque ela é dura e aí vai cansar muito mais
para a gente fazer isso. As massas coloridas, a mesma coisa. Então, quando você precisa colorir a massa, né, a gente também costuma fazer isso. Quando ela está toda homogênea, normalmente ela já está totalmente condicionada. Outra coisa também que que eu posso deixar de dica para vocês é fazer o condicionamento de todas as massas que você vai trabalhar no dia e no dia seguinte você usar essa massa. Então, posso fazer isso? Posso. A massa do Former Clay, ela não vai endurecer se ela não for curada. Então, se ela não for para o forno, então você pode fazer o condicionamento hoje, trabalhar com a massa amanhã sem problema nenhum. Não é recomendado deixar muito tempo essa massa parada, mas você pode deixar 1 a 2, 3 dias essa massa parada guardada dentro de um potinho para não pegar poeira, né? Principalmente porque depois que ela fica condicionada, gruda as coisas nela com muito mais facilidade, tá? E quando ela tá dura, as coisas ainda não duram tanto, não grudam tanto. Então, principalmente depois do condicionamento, aí fica mais importante ainda você guardar essa massa dentro de um potinho fechado, onde ela esteja protegida, certo? Outra coisa que é muito importante, limpar a superfície, né? Sempre mantenha a sua superfície bem limpa, porque na hora que você for fazer o condicionamento, aquela massa ela vai grudar em tudo. Então, se a sua superfície tiver com alguma sujeira, cabelo, pelo de cachorro, pelo de gato, poeira, tudo aquilo vai grudar na massa. E aí vai te dar muito mais trabalho depois para você tirar. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é fazer a limpeza da superfície para evitar que incorpore pedaços de sujeira dentro da sua massa e você tenha dor de cabeça depois. A gente também pode fazer algumas coisas para facilitar o processo. Então, o atrito, como a gente já comentou, a gente precisa separar essas micropartículas que estão dentro da massa, né? Então, quanto mais o calor, ele favorece essa separação. Então, a gente pode aplicar calor. Então, eu gosto de pintar a minha massa entre as mãos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. Eu gosto de pintar a minha massa entre as mãos. A gente pode segurar um pouquinho. Outra coisa que a gente também pode fazer é cortar em pedacinhos. Então, a gente já faz meio que esse processo de separação de uma forma meio que mecânica. Então, a gente vai cortar os pedacinhos bem pequenininho e depois misturar a massa. Então, mecanicamente, a gente já vai separando esses pedaços, então cortar em pequenos pedaços, independente da forma que você vai fazer o condicionamento, tá? Então, corta em pedacinhos, dá aquela esquentadinha, corta em pedacinhos, que isso facilita bastante. Algumas pessoas gostam de colocar dentro de um saco plástico para evitar a sujeira, né? Para não ficar espalhando muito a massa quando você vai trabalhar com uma maior quantidade. Então, para não espalhar sujeira, você pode colocar a massa dentro de um saquinho plástico e fechar o saco plástico, né? Aquele de ziplock, e trabalha ali, né? Bate na massinha e trabalha com ela dentro do saquinho para não precisar ficar toda hora grudando, que uma hora ela vai grudar, tá? Algumas pessoas também sugerem, como a gente tem que cortar em pedaços pequenos, algumas pessoas também sugerem o uso de microprocessador, aquele microprocessador manual mesmo que a gente compra baratinho na loja de 99. Posso comprar, também ajuda, porque além dele cortar em pedacinhos, a massa ainda vai bater um no outro, então ele acaba fazendo esse atrito, né? Então, o atrito também gera uma aceleração, facilita o processo de separação das micropartículas. Então, também é recomendado você usar esse microprocessador para agilizar o processo. Eu aqui em casa tenho o rolinho de acrílico, a máquina de macarrão, mas eu prefiro fazer na mão, tá? Eu acho que, mesmo com a máquina de macarrão, eu uso ela só quando é uma massa muito mais difícil. E aí, depois de fazer o funcionamento, eu passo pela massa de macarrão para manter a espessura da massa que eu quero e deixar ela bem alinhada, tá? Mas isso é uma coisa que vai de pessoa para pessoa. Vocês vão fazer na casa de vocês, vocês fazem os testes, veem se vocês acham que combina mais com a forma de vocês trabalharem, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui na mão, direto, sem nada, para vocês verem que a gente consegue fazer, com o rolinho. E aí a gente tem uma dica do rolinho, porque tem dois tipos de rolinho. A gente tem um rolinho plástico e o rolinho de acrílico. Então, eu tenho um rolinho plástico, que é esse rolinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver.
ele tem um, uns arranhadinhos, né? Esses arranhadinhos a gente costuma dar uma lixadinha nele para ele não ficar tão liso e não grudar tanto a massa, tá? Mas o que que acontece? O plástico, ele reage com o polymer clay. Então, com o tempo, esse rolinho, ele vai começar a soltar muito desses pedacinhos plásticos e aí acaba que ele começa a interferir no acabamento da sua massa. Então, dá para fazer várias alternativas, como, por exemplo, usar o rolinho por cima do papel, né? Se você só tem esse, é possível usar, não tem problema nenhum. Só ele dura um pouco menos do que o rolinho de acrílico, tá? Mas dá para usar ele sem problema nenhum. É, E o rolinho de acrílico, tá? Então, esse daqui é o meu rolinho de acrílico. Você consegue notar que ele é bem lisinho, tá vendo? Ó, a superfície é bem lisinha. Então, ele deixa um acabamento perfeito na massa, principalmente quando eu passo por cima com a folha. Se tiver uma folhinha de papel manteiga, fica lisinho, dá um acabamento perfeito. Eu gosto bastante desse rolinho. O importante do rolinho é que ele tem que ser inteiriço, tá? Ele não pode ter buraco no meio. Tem alguns rolinhos que a gente usa, principalmente para biscuit, eu já tive, já usei e eu quebrei ele na primeira vez que eu fui fazer o condicionamento. Então, esse rolinho que ele é aberto aqui, ele é, não serve para fazer o condicionamento polimer clay, porque a gente precisa fazer muita força às vezes, a gente precisa realmente meio que sovar aquela massa. Então, se for para gastar dinheiro com rolinho, vocês comprem o rolinho que é inteiro, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês, eu vou cronometrar para vocês verem o tempo que a gente demora, o tempo que eu demoro para fazer o condicionamento da mesma massa com as mãos, com o rolinho e com a máquina de macarrão.